E no domingo passado estudamos a profecia do capítulo 10, que foi a introdução. Vai ser possível? O capítulo 10 foi a introdução da visão do capítulo 11. A maior visão do livro de Daniel é a visão do capítulo 11. Por isso é o maior capítulo também, não é? Porque ela continua, essa visão, ela continua no capítulo 12. Então é uma extensão, não é? É uma extensão. Nós não temos sobre o capítulo 11 nesse... Ok? Você vai gravar? Ok. Então, queridos, no capítulo 10 vocês viram a guerra que existe entre o bem e o mal para o domínio da mente humana, certo? Por 21 dias. Por 21 dias esteve ali Gabriel e Satanás lutando para ter o domínio da mente de Ciro, o rei persa, para libertar o povo de Deus e para cumprir a profecia. Essa mesma guerra pelo domínio da mente de Ciro é a guerra que existe entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás para o domínio da nossa mente. Satanás não está muito preocupado com os nossos pés e nossas mãos, ele está preocupado com a nossa mente, ele quer domínio da mente. Mas, pela graça de Deus, Jesus Cristo saiu, vencedor. Miguel saiu vencedor. E por isso nós temos então a visão do capítulo 11. O capítulo 11, a partir do verso 1 em diante, está falando de uma grande guerra, uma prolongada guerra. Aqui começa com o Império Persa. Vocês estão observando aí no capítulo 11, verso 1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e o fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Estão vendo aí? Começa com o reino da Pérsia, e já fala que depois virá o reino da Grécia. Interessante, profecia isso, irmãos. Isso foi dado no primeiro ano do rei Dario. Foi o começo do Império Persa, quando destruíram Babilônia, e o Império Persa então substituiu o Império Babilônico. E a profecia já diz, olha, depois do Império Persa virá o reino da Grécia. E aí então vem, a partir do verso 3, continua falando, verso 3, não é? Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio. Esse é Alexandre, o grande, não é? O rei da Grécia, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado. Ou seja, a morte de Alexandre, o grande, estando ele em pé, em força, em toda a sua energia, 33 anos de idade, ele foi quebrado, ele foi derrubado. E aí surgiram então o quê? Quatro impérios, né? 4 outros outras ramificações do Império Grego. E aqui diz o verso 4: estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Ou seja, os 4 generais de Alexandre. Ok? E continua: mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul, Ptolomeu. Ptolomeu eram 4 generais de Alexandre, certo? Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Esses 4 generais de Alexandre. 2 deles cairiam e ficariam só 2. O do norte e o do sul, lutando um contra o outro. O do norte seria Seleuco e o do sul seria Ptolomeu. Ptolomeu dominou o Egito e Seleuco dominou então a Ásia Menor. Os outros 2, Cassandro e
e Lisímaco, eles seriam destruídos. A profecia mostra isso. Se fortalecerá o rei do sul, ou seja, o rei do sul era Ptolomeu. E aí vem então, ao longo do verso 5 até o verso 14, vem descrevendo as guerras entre os 4 generais de Alexandre. Essas guerras estão descritas do verso 5 até o verso 14. A partir do verso 14, então, começa um outro poder, não é? E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte. E assim vem descrevendo. Isso não é importante para nós, porque é uma história. É uma história que já se cumpriu. Surge a partir do verso 16 o Império Romano. O Império Romano vem aí a partir do verso 16. No verso 21 vocês vão encontrar aqui a morte de Jesus, no verso 21. Aliás, no verso 21 e 22, podem ler aí. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Esse é Tibério. Não é? Tibério era um imperador vil. Surgirá um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, porque ele não era descendente para ser um imperador de Roma. Ele era filho adotivo. Aqui a qual não tinha a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Esse foi Tibério César. E com os braços da sua inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto, que é Jesus. O príncipe do concerto, Jesus Cristo, foi destruído, foi morto no tempo de Tibério, esse homem vil. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. O Império Romano continuaria dominando, perseguindo os cristãos, enganando os cristãos. Judeus, unindo-se aos romanos, perseguiam os cristãos. Os cristãos eram perseguidos dos dois lados. E o verso 24: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos para as fortalezas, mas por certo tempo. Aqui nós vamos ver aqui Constantino. A partir do verso 24, vocês podem ver o surgimento de Constantino, que usou de engano, unindo o paganismo com o cristianismo. Mas estes versos iniciais, eles não são tão importantes para os nossos dias, porque eles só falam da história passada. Nós vamos agora nos demorar a partir do verso 29. A partir do verso 29. No capítulo 11, ocorre algo diferente de todas as outras profecias de Daniel. Porque no capítulo 2, existia o símbolo da cabeça de ouro, peito e braço de prata, não é? Quadril de bronze e pernas de ferro. Símbolos. No capítulo 7, existiram os símbolos: o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. No capítulo 8, existiam os símbolos: o carneiro com 2 chifres, o bode. Mas quando você chega no capítulo 11, não são símbolos. São eles mesmos. Diretamente falando, esse aqui é a Pérsia, essa aqui é a Grécia, e agora esse aqui é o império que vai destruir a vida do príncipe do concerto, que é o Império Romano. Interessante que a guerra entre o rei do sul e o rei do norte, que aparece aqui no capítulo 11, você percebe que o rei do norte, inicialmente, era um dos generais de Alexandre. Era um dos generais. Inicialmente era Lisímaco, o rei do norte. Mas Lisímaco foi derrotado por Seleuco. Então Seleuco se tornou rei do norte. Depois Roma veio e dominou os Seleucidas, os descendentes de Seleuco. E Roma se tornou rei do norte. Então o rei do norte vai passando de mão em mão. Primeiro Lisímaco, depois Seleuco, e depois Roma se tornou rei do norte. E aí Roma continua sendo o rei do norte até o surgimento do papado. Quando surge o papado se torna o rei do norte. E o Ptolomeu, que é o rei do sul, ele que era o Egito, né, o rei do sul, o Ptolomeu era o rei
do sul. Vocês lembram da guerra que existiu entre o Egito e Roma, não é? Quando Cleópatra, não é, enfeitiçou o imperador romano, não é? E ele então se enamorou dela e se levantou contra Roma. Mas Roma veio e destruiu, venceu a batalha. Então o rei do sul se tornou inimigo do rei do norte. Com o passar da visão, o rei do sul se torna o ateísmo. E o rei do norte se torna o poder religioso. O papado, o poder religioso que dominaria o mundo, e o rei do sul, o ateísmo que dominaria o mundo. Então vocês percebem na profecia do capítulo 11 que o rei do norte e o rei do sul, eles vão passando de mão em mão, não é? Vão sendo transformados no decorrer da profecia. O rei do norte, a partir do verso 29, o rei do norte é o papado. E o rei do sul é o ateísmo, que luta contra o papado. Vocês se lembram que em 1798, o poder religioso foi derrubado e prevaleceu o ateísmo. Porque a Revolução Francesa era um movimento contra a religião, era um movimento contra a igreja, era um movimento contra a Bíblia. Eles fecharam as igrejas, queimaram as Bíblias, mataram os padres dominicanos, prenderam o Papa. Então, a Revolução Francesa de 1789, não é, que culminou com a prisão do Papa em 1798, é realmente o ateísmo combatendo contra a religião. E naquela ocasião, o rei do norte, o papado, perdeu, porque ele foi derrubado e ficou sem Papa um período, e o Papa morreu na prisão e continuou preso, não é? Até que em 1929 eles voltaram a existir como Estado. Então vamos agora nos demorar um pouco no verso 29, irmãos. Verso 29. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul. A primeira vez que o rei do norte lutou contra o sul, ele foi o quê? Derrotado. Primeiro foi derrotado nas cruzadas. Quando o papado começou a lutar contra o islamismo, ele só venceu a primeira cruzada. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, foram 7 cruzadas, eles perderam. Islamismo é ateísmo. Islamismo não é adoração de Deus. Então, o papado lutando contra o islamismo, eles perderam. O papado lutando contra o iluminismo da Revolução Francesa, eles perderam. Então agora diz o verso 29, no tempo determinado, o rei do norte tornará a vir contra o rei do sul, ou seja, o poder religioso contra o ateísmo, mas não será na última vez como foi na primeira. Na primeira, o poder religioso perdeu e venceu o ateísmo. Mas aqui a profecia está dizendo que no tempo do fim, o poder religioso, o rei do norte, o papado, se levantaria contra o ateísmo, o rei do sul, e dominaria. Não será como da primeira vez. Não existe espaço, irmãos, para o ateísmo agora no tempo do fim. Quando você lê as profecias de Daniel e quando você compara com as profecias de Apocalipse 13, você percebe que o poder que vai dominar o mundo não é o poder ateu, mas é um poder religioso. O mundo todo se dobrará diante de um líder religioso. Isso é o que a profecia de Apocalipse 13 mostra. A besta que subiu do mar, no capítulo 13 de Apocalipse, representa quem? O poder papal. E todas as nações da terra, dizem Apocalipse 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13 e o verso 8. Né? Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Capítulo 13, verso 8 de Apocalipse. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todas as nações da terra se dobrarão diante da besta que subiu do mar, o poder papal. Todas as nações.
Onde está aqui espaço para as nações pagãs, como China, tá certo? Como Japão, como Coreia do Norte, como todos esses países que não adoram a Deus, onde prevalece o comunismo, o ateísmo. A Bíblia não mostra espaço para eles. Todos terão que se dobrar diante do papado. Ou eles se curvam diante do papado, ou serão exterminados da face da terra. Todas as nações da terra terão que se unir a um líder religioso, que é o rei do norte, lá no capítulo 11 de Daniel, e é a besta que subiu do mar, no capítulo 13 de Apocalipse. Aqui, ele recebe o título de a besta que subiu do mar. Lá ele recebe o título de o rei do norte. Por isso diz lá, voltando agora para o capítulo 11 de Daniel. Daniel capítulo 11. Nós estamos no verso 29. Por isso que diz que não será na última vez como foi na primeira. Porque a primeira guerra do papado contra o ateísmo, o papado perdeu. E o Papa foi preso. Papa Pio VI foi levado para Valença com 82 anos de idade. Ele morreu em Valença, na França. E aí ficaram 2 anos sem Papa e nomearam o Papa Pio VII. E o Papa Pio VII então continuou preso até que ele decidiu restaurar a ordem dos jesuítas. A ordem dos jesuítas tinha sido extinta em 1773. A ordem dos jesuítas foi criada em 1540 para defender o papado, mas para dominar o papado também. Os jesuítas, a ordem dos jesuítas não somente exalta o papado e defende o papado e morre pelo papado, mas eles também dominam o papado e matam o papado, se o papado não se submeter às ordens dos jesuítas. É a ordem mais forte da Igreja Católica, é a ordem dos jesuítas, fundada em 1540. Tão forte é e tanto domínio eles tinham nas mãos, que em 1773 o Papa Clemente XIV decidiu, antes do Papa Clemente XIV, Clemente XIII decidiu acabar com os jesuítas, mas eles mataram o Papa Clemente XIII antes dele extinguir os jesuítas. Aí veio Clemente XIV, ele decretou a extinção dos jesuítas, 1773, e morreu no ano seguinte. Eles o mataram no ano seguinte. Então agora, sem a ordem dos jesuítas, eles secretamente formaram o movimento chamado Illuminati, Iluminismo, e provocaram a Revolução Francesa. A ordem católica dos dominicanos, eles receberam toda a riqueza dos jesuítas quando eles foram extintos em 1773. As igrejas, toda a riqueza deles, o Papa Clemente XIV passou para os dominicanos. E quando os jesuítas secretamente formaram o Illuminati, o projeto do iluminismo, a Revolução Francesa, e eles agora combateram contra a igreja e contra o papado, o que eles fizeram com os padres dominicanos na França? Mataram um a um. Os jesuítas mataram um a um os dominicanos. Não somente mataram, mas esquartejaram. Esquartejaram. Cortavam braço, perna, mostrando... Por quê? Porque os dominicanos tinham ficado com a riqueza dos jesuítas, por ordem do Papa. E o Papa foi preso em 1798, forçado a restaurar a ordem dos jesuítas. Ou você restaura a ordem dos jesuítas, ou você não sai mais da cadeia. E o Papa ficou preso. 1798, 99, 1800, 1801, 1802, 1800... Em 1814, o Papa Pio VII decidiu restaurar a ordem dos jesuítas. 1814. E quando ele restaurou a ordem dos jesuítas em 1814, os jesuítas voltaram com toda a força, com todo o poder, mais do que eles tinham antes. Por quê? Porque antes
Antes, a ordem dos jesuítas, eles batalhavam a favor do Papa, mas também para dominar o Papa, mas eles eram inimigos da maçonaria. Eles eram inimigos da maçonaria. Mas agora, quando eles voltaram em 1814, eles tinham se tornado líderes da maçonaria. Porque o iluminismo se infiltrou na maçonaria. Porque o fundador do Illuminati, do movimento iluminista, foi Adam Weishaupt. Ele, em 1776, ele fundou o Illuminati, que movimentou toda a Revolução Francesa. Em 1777 ele se tornou maçom. Um ano depois de fundar o Illuminati, ele se tornou maçom, 1777. E ele trouxe para dentro da maçonaria todos os planos secretos do Illuminati. E escondeu dentro da maçonaria, que era uma sociedade secreta, escondeu ali os planos de uma outra sociedade ultra secreta, que era o Illuminati. E pouco a pouco, os membros do Illuminati se tornaram os cabeças da maçonaria. Então, quando eles voltaram, foram restaurados em 1814, eles tinham muito mais força do que tinham antes. Porque agora, em 1814, o Illuminati, eles estavam unidos com a família Rothschild. A família Rothschild, que é a dona do Federal Reserve Bank, eles, em 1776, quando foi para fundar o Illuminati, eles é que entraram com o dinheiro, a família Rothschild. Então o Illuminati tinha muito dinheiro. Por isso eles conseguiram movimentar a Revolução Francesa, conseguiram também criar e fortalecer esse país. Esse país, a independência, quando foi? 1776. Vocês acham que é coincidência que em 1776 foi criado o quê? O Illuminati. E foi o quê? Não é coincidência. Isso aqui é um filho do iluminismo. Filho do iluminismo, Estados Unidos da América do Norte. A deusa da razão está aí na Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade não é a Estátua da Liberdade, é a deusa da razão. É a deusa adorada pelo Illuminati na Revolução Francesa. Lembram-se que na Revolução Francesa eles pegaram uma prostituta, carregaram com uma procissão pelas ruas de Paris e entronizaram esta prostituta na Catedral de Notre-Dame e a adoraram dizendo: esta é a deusa da razão, essa é a deusa do Illuminati. A loja maçônica de Paris, pagou para um maçom esculpir a Estátua da Liberdade. Foi um maçom que esculpiu a Estátua da Liberdade. E foi feita uma doação da loja maçônica de Paris para os Estados Unidos, para ser colocado ali em Nova York, um símbolo deste país. Mas o símbolo desse país não é a Estátua da Liberdade, é a deusa da razão, é o Deus do iluminismo. E o Deus do iluminismo está na nota de dólar. Em cima, na pirâmide da nota de dólar. Aquela pirâmide inacabada que está atrás da nota de $1, tem ali um olho, o olho do Deus da razão, o olho de Lúcifer. O olho de Lúcifer está ali. Esse é o Deus da razão. Queridos, por isso que em 1814, quando a ordem dos jesuítas foi restaurada pela Igreja Católica, que ela continuou trabalhando mesmo extinta em 1773, os jesuítas continuaram trabalhando secretamente, até que eles forçaram o Papa a restaurar a ordem. Clemente XIV acabou com a ordem forever, para sempre, em 1773. Pio VII, em 1814, restaurou forever. Entende? Um acabou com a ordem dos jesuítas para sempre, o outro restaurou a ordem dos jesuítas para sempre. E eles voltaram com toda a força. Mas aí, eles já tinham um aliado muito forte, que era a família Rothschild. Isso em 1814.
Quando houve a conexão entre os jesuítas e a família Rothschild? Em 1776, quando fundaram o Illuminati. Em 1815, a família Rothschild e os jesuítas se tornaram os donos do Banco da Inglaterra. Em 1815. Estão percebendo? Na Batalha de Waterloo. Através da mentira e do engano, eles conseguiram se tornar os donos do Banco da Inglaterra. A família Rothschild e os jesuítas. Como? Mentiram que Napoleão Bonaparte tinha ganho a Batalha de Waterloo. E a Bolsa de Valores da Inglaterra caiu. Ficou preço de banana. Venderam todas as ações. Como começou a cair. Todo mundo começou a vender. E a família Rothschild começou a comprar. No final do dia, eles tinham comprado tudo. E aí veio a notícia verdadeira. Napoleão Bonaparte perdeu. E agora a Inglaterra é dona da Europa. Agora a Inglaterra comanda a Europa. Porque ela dominou o imperador Napoleão Bonaparte, que era o imperador do mundo naquele tempo. Ele estava estabelecendo um império. Ele foi derrotado e agora a Inglaterra subiu. Mas agora o Banco da Inglaterra estava na mão da família Rothschild. Até hoje. Por isso que os jesuítas, quando voltaram a existir oficialmente, por ordem do Papa Pio VII, em 1814, eles voltaram com muita força. Porque agora eles tinham ouro. Eles tinham poder econômico. E então eles começaram a instituir bancos centrais no mundo. Porque o Banco da Inglaterra era um banco central, sob o domínio deles. Eles imprimiam o dinheiro da Inglaterra. Até hoje. Agora nós temos que implantar bancos centrais em todos os países para dominar o mundo. E aí começaram a trabalhar para estabelecer um banco central nos Estados Unidos. Isso de 1815 para frente. E só conseguiram estabelecer o Banco Central nos Estados Unidos em 1913. Aí estabeleceram um Banco Central na Rússia. E aí foram estabelecendo bancos centrais, né? Em todos os países. Hoje só existem 5 países que não têm Banco Central. Sudão, Coreia do Norte, Cuba, Líbia e Irã. 5 países que não têm banco central no mundo. Todos os outros países têm bancos centrais. E todos os bancos centrais são bancos privados. O mundo todo pensa que os bancos centrais pertencem aos governos. Como os brasileiros pensam que o Banco Central do Brasil pertence ao governo brasileiro. Como os americanos pensam que o Federal Reserve Bank pertence ao governo federal. Esse foi um engano que a família Rothschild e os jesuítas aplicaram no mundo inteiro, porque eles passaram a imprimir o dinheiro de cada país e emprestar esse dinheiro a juros para o governo. Então, eles têm o domínio de todos os governos do mundo. Quando os Estados Unidos imprimiam a nota de dólar, tinha lá o nome do United States of America. Quando eles, como o Federal Reserve Bank começou a imprimir, está lá, Federal Reserve Note. Não pertence aos Estados Unidos, pertence a um banco privado, que é o Federal Reserve. O Brasil também, antes tinha lá a República Federativa do Brasil. Mas agora, no real, está lá o quê? Banco Central do Brasil. Mas o Banco Central do Brasil é uma entidade privada. Tem donos, mas não é o governo dono. Veja um engano. Por isso, aqui diz que quando ele voltou, quando o papado, o rei do norte, voltou ao poder, diz aqui no verso 29, no tempo determinado tornará a vir contra o sul. Mas não será na última vez como foi na primeira. A primeira vez o rei do norte foi derrotado pelo ateísmo. Mas agora o rei do norte voltou com todo o poder. Porque ele voltou a se unir com os jesuítas. O papado restaurou os jesuítas. E o papado se tornou, junto com os jesuítas e a família Rothschild,
o maior poder econômico do mundo. E diz aqui o verso 31. Verso 31. E sairão a ele, ao rei do norte, o poder papal, sairão a ele o quê? Uns braços. Quando você lê o livro Grande Conflito, você descobre que Deus fala que o poder papal usaria os braços do poder civil para dominar o mundo. Os braços do poder civil seriam usados pelo poder papal para dominar o mundo. E aqui diz que o rei do norte, a ele saíram o quê? Uns braços. Esses são os braços do poder civil. No verso 31. Sairão a ele uns braços, que são os braços do poder civil. E o que mais? Ele profanará o quê? O santuário e a fortaleza. Como é que o poder papal profana o santuário? O santuário tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. Qual era o lugar mais santo do santuário? Santíssimo. Mas o que tinha no Santíssimo? Os 10 mandamentos. Como é que o papado diz que agora, quando ele voltasse ao poder, no tempo determinado, esse tempo determinado em que ele voltaria ao poder é 1929. Lembre-se que ele foi derrubado em 1798. Mas no tempo determinado ele voltará e agora ele obterá a vitória, porque ele não será como na primeira vez. Esse tempo determinado é 1929, quando ele voltou ao poder. Agora, irmãos, o que o papado faria nesse tempo do fim contra o santuário? Destruiria o santuário. Como? Destruindo a lei de Deus. Quando eles destroem a lei de Deus, quando eles implantam um decreto dominical, eles estão anulando a lei de Deus que está no Santíssimo do santuário. Ou seja, é um atentado contra o santuário celestial. No tempo do fim, haverá um decreto dominical. Há um atentado para destruir a lei de Deus, que representa o caráter de Deus. Eles querem anular o nome de Deus da face da terra, para fazer crescer o nome do Papa. O papismo adora o Papa. O cristianismo adora Jesus. A religião do Vaticano não é um cristianismo, mas é um romanismo de exaltação ao Papa. O cristianismo é uma religião de adoração a Jesus. Diz aqui, ele profanará o santuário e a fortaleza, e tirará o contínuo. No santuário da terra, o contínuo era a intercessão contínua de Jesus para a salvação e perdão dos nossos pecados. Diariamente Jesus Cristo se dispõe a oferecer o seu sangue, que foi morto uma vez só, não é? Mas ele dispõe a perdoar os seus pecados quando você confessa os seus pecados. Há um só mediador entre Deus e os homens, diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, o homem. Agora, como é que o papado, o rei do norte, ele tenta destruir o contínuo, tirar o contínuo, estabelecendo o quê? Milhares de santos mediadores. Existem simplesmente milhares de santos mediadores. Para cada dia do ano, existem 2, 3 santos mediadores. Você escolhe o qual você quer. Se o seu problema é casamento, então tem o santo casamenteiro, não é? Se o seu problema, se você é motorista, tem o santo dos motoristas, né? Se o seu problema é dívida, tem o santo da dívida. Então, as pessoas estão cheias de mediadores. Isso é tirar o que? O contínuo. A contínua intercessão de Jesus no santuário do céu foi apagada. Cristo foi escondido da visão do povo. O povo não consegue enxergar o mediador que existe no céu, porque o papado estabeleceu um outro sistema. Ele destrói a lei de Deus e estabelece um outro sistema de intercessão. E aqui diz no final do verso 31, estabelecendo o quê? A abominação desoladora. A abominação desoladora é algo que tem a ver com
o santuário do céu. A abominação desoladora é algo que tem a ver com Roma e com o santuário. Por quê? Porque a primeira vez que a Bíblia fala do cumprimento da abominação desoladora, veja agora, aqui está falando da abominação desoladora dos últimos dias. No tempo determinado, de 1929 para frente, seria estabelecida a abominação desoladora. Mas a abominação desoladora, ela tem dupla aplicação, duplo sentido. Porque essa abominação desoladora se cumpriu no tempo de Jesus, quando Jerusalém foi cercada. Jesus disse que se cumpriu, palavras de Jesus. E a serva de Deus, no livro Grande Conflito e Maior Discurso de Cristo, nesses dois livros, ela diz que esta profecia que se cumpriu no cerco de Jerusalém, se cumpriria, porque ela tem dupla aplicação, duplo sentido, se cumpriria no tempo do fim, novamente. Veja aqui em Mateus capítulo 24 e o verso 15. Mateus capítulo 24 e o verso 15. Mateus capítulo 24 e o verso 15. Quando, pois, virdes, Jesus está falando que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Onde era o lugar santo em Jerusalém? No templo. Então, primeiro Roma cercou Jerusalém no ano 70. Invadiram Jerusalém e chegaram até o templo. E o templo foi queimado, não ficou pedra sobre pedra. E plantaram, fincaram ali o estandarte idolátrico romano, a bandeira romana, a águia romana, certo? Interessante que Roma era simbolizado por uma águia. E qual é o símbolo dos Estados Unidos? Uma águia. A besta foi simbolizado por uma águia, e a imagem da besta também é simbolizada por uma águia. Coincidência? Não. Queridos, então, quando Roma pagã fincou o seu estandarte idolátrico em Terra Santa, no templo destruído, cumpriu-se a profecia de Jesus. Roma pagã cumpriu a profecia de Jesus. Agora, Ellen White fala que esta profecia tem duplo sentido, e ela se aplica também ao tempo do fim. Quando novamente Roma vai cercar o povo de Deus. Quando é que Roma novamente vai cercar o povo de Deus? Quando sair o decreto dominical. E vai plantar no meio da cristandade o seu estandarte idolátrico romano. Qual é a bandeira papal hoje? O domingo é a bandeira papal. Não é? A bandeira papal hoje, que mostra todos aqueles que o adoram, todos aqueles que o reverenciam, existe um sinal. Qual é essa bandeira papal que mostra que realmente que todas as igrejas se dobrarão diante do papado e o adorarão? O decreto dominical, a santificação do domingo, essa é a bandeira papal. Mas existe um povo de Deus na terra que levanta a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou seja, intercessor, só Jesus. E dia santo para guardar, só o sábado. Exatamente o que o rei do norte fez, que ele destruiu o santuário, a lei de Deus, e tirou o contínuo sacrifício intercessório de Jesus. É exatamente o que nós pregamos. Só Jesus salva, só Jesus perdoa, e só o sábado deve ser guardado. Dia santo na Bíblia, só um. O sétimo dia da semana, o quarto mandamento da santa lei de Deus. Existe um povo que se levanta contra o papado e que ousa pregar uma mensagem que mostra que ele é o anticristo. Ele é o rei do norte, mencionado em Daniel capítulo 11. Portanto, irmãos, a abominação da desolação dos últimos dias é o decreto dominical. Nos dias do cerco de Jerusalém, a abominação da desolação estava ligada a Roma pagã. Agora, no tempo do fim, a abominação da desolação continua ligada, o link é com Roma, sempre Roma. Naquele tempo Roma e agora Roma. Roma pagã e agora Roma papal.
Por isso que Ellen White fala assim, que quando sair o decreto dominical, lembrem-se do cerco de Jerusalém. Quando Jerusalém foi cercada, era o sinal para fugir da cidade. Agora ela fala também, quando sair o decreto dominical, fujam das cidades. Ela faz o link. Ela faz o link. O Espírito Santo faz o link entre a abominação da desolação no cerco de Jerusalém com a abominação da desolação através do decreto dominical dos últimos dias. A abominação da desolação, queridos, conforme está na Bíblia, não tem nada a ver com Clovis, o rei dos francos. Qualquer livro que você pegar de profecia, seja de Maxwell, seja de qualquer outro, eles vão dizer que a abominação da desolação se aplica a Clovis, o rei dos francos. O que o Espírito Santo tem a ver com Clovis, o rei dos francos? Nada. A profecia da Bíblia não gira em torno de Clovis nem em torno de Maomé. A profecia bíblica gira em torno do Cristo e do anticristo. Quando nós não entendemos as profecias de Daniel e de Apocalipse, girando em torno do Cristo e do anticristo, nós fazemos interpretações erradas, colocando nomes de homens que não estão na Bíblia. Nomes como Alarico, como Odoacro, como Genzirico, como Maomé, não estão na Bíblia. Mas nós vamos, isso aqui se aplica a Alarico, isso aqui se aplica a Maomé, isso aqui se aplica... Mas os nomes não estão aí. O que a profecia bíblica mostra é o Cristo e o anticristo. É o rei do norte, falso. O rei do norte falso, que é o papado. E o rei do norte verdadeiro, que é Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro rei do norte. Por isso que a Bíblia diz aqui em Daniel 11, que quando ele ouvir as notícias da chegada do rei do norte verdadeiro, o falso rei do norte, que é o papado, vai tremer. Tremer. Porque o anticristo, ele se proclama como Cristo. E quando o verdadeiro Cristo estiver chegando, ele vai o quê? Tremer nas bases. Porque agora todo mundo vai perceber que ele é o quê? O falso Cristo. O falso rei do norte. Porque o verdadeiro rei do norte, o verdadeiro Cristo está chegando. E as boas novas da sua chegada farão com que ele trema. Então, queridos, a abominação da desolação dos últimos dias. Se você quiser marcar, Maior Discurso de Cristo, página 105. E Grande Conflito, página 25. Diz que esta abominação da desolação tem dupla aplicação, duplo sentido. Aplicou-se aos dias em que Roma cercou Jerusalém e que o povo de Deus tinha que fugir da cidade. E aplica-se também ao tempo do fim, quando o povo de Deus será cercado novamente, e o decreto dominical é um sinal para eles fugirem das cidades. Não se aplica a Clovis, o rei dos francos. Na tentativa de aplicar essa abominação da desolação a Clovis, o rei dos francos, eles dizem que a abominação da desolação ocorreu no ano 508. 508. E como é que eles chegam a essa data de 508? Eles pegam 1798 e diminuem 1290. Quando eles pegam 1798 e diminuem 1290, chega a 508. Mas o que aconteceu em 508? Nada. Nada. Não foi nem a conversão de Clovis, porque a conversão de Clovis foi em 496. A conversão de Clovis ao papado. Também não se aplica a derrota que Clovis fez contra os visigodos, porque a derrota contra os visigodos foi em 507 e não em 508. Em 508 não aconteceu nada. A abominação da desolação não foi implantada por Clovis. A abominação da desolação, usando as palavras de Jesus, ela se cumpriu com Roma no cerco de Jerusalém, e usando as palavras de Ellen White, vai se cumprir com Roma no decreto dominical dos últimos dias. Então existem duas aplicações para a abominação da desolação: Roma pagã e Roma papal. Cerco de Jerusalém e decreto dominical. Onde está Clovis?
essa profecia é importante você entender, porque ela tem a ver com Daniel capítulo 12. Quem não entender essa profecia, também não vai entender Daniel capítulo 12. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 e o verso 11. Vamos ler. E desde o tempo em que o contínuo for tirado, e posta a abominação da desolação. Vocês estão percebendo que esta aqui é uma cópia? Volte a página. Agora, capítulo 11 e o verso 31. Estão percebendo que foi um copy-paste? Copy-paste. Ele copiou o verso 31 do capítulo 11 e colocou aqui no capítulo 12, verso 11. O Espírito Santo fez isso. O Espírito Santo fez isso. E o que diz aqui no capítulo 12, verso 11? Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, abominação desoladora, haverá 1290 dias. Se nós entendemos que a abominação da desolação dos últimos dias é o decreto dominical, então nós temos 1290 dias contando a partir do decreto dominical. Agora, se você entende que a abominação da desolação tem a ver com Clóvis, o rei dos francos, então você vai contar os 1290 dias, transformando esses 1290 dias em anos, fazendo deles 1290 anos, começando com 508, que não aconteceu nada em 508, para chegar em 1798. É isso que se tem feito. Pega os 1290 anos, como se os 1290 dias fossem 1290 anos, e começa em 508 para chegar em 1798. A profecia dos 1260 anos começou em 538. E a profecia dos 1290 anos, para eles, começou em 508, 30 anos antes. Mas não tem nada a ver com o decreto dominical. Satanás não quer que o povo de Deus entenda e perceba que a abominação da desolação tem a ver com o decreto dominical. E que depois que o decreto dominical for implantado em toda a terra, haverá 1290 dias, não anos. Porque nos últimos dias as profecias seriam abreviadas de tempo profético para tempo literal. No tempo do fim, você não vai contar 1290 anos, você vai contar 1290 dias. O Dr. Siegfried Schwantz é um homem de Deus. Ele diz, essa profecia do capítulo 12 de Daniel, que fala dos 1290 dias e 1335 dias, são 2 períodos de tempo aqui, elas devem ser entendidas como dias literais aplicados para o tempo do fim. Por quê? Dias literais para o tempo do fim? Porque Daniel 12 é o tempo do fim, não é a Idade Média. Daniel 12 não tem a ver com Clóvis em 508, a Idade Média. Daniel 12 tem a ver com o levantamento de Miguel. Miguel se levanta para libertar o seu povo e haverá uma perseguição como nunca houve, e haverá uma ressurreição. Esse é o assunto do capítulo 12. Esse é o contexto do capítulo 12. Tirar o capítulo 12, verso 11, e jogar para a Idade Média é tirar o texto fora do contexto. Porque o contexto do capítulo 12 é volta de Jesus. Como é que podemos chegar no final do capítulo do livro de Daniel, no final da visão que é a volta de Jesus, e voltar para a Idade Média? Deus está dizendo da abominação da desolação dos últimos dias, que é o decreto dominical. E Deus diz, olha, depois que for colocada a abominação da desolação, haverá 1290 dias. E no final desses 1290 dias, acontecerá o quê? A ressurreição dos santos que morreram de 1844 para cá. Mas, da onde? Da onde que tiramos isso? Do verso 2.
Daniel 12:2 está falando da ressurreição parcial que vai acontecer antes da volta de Jesus. Capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ellen White interpreta Daniel 12, verso 2. Eu não preciso interpretar. Ela interpreta Daniel 12, 2, dizendo: esta é a ressurreição dos adventistas. Essa é a ressurreição de todos que morreram de 1844 para cá. Não é a ressurreição geral. Fala muitos dos que dormem no pó da terra. Não é todos. Muitos dos que dormem no pó da terra. É uma ressurreição parcial. Ressuscitarão uns para o quê? Vida eterna. E outros para vergonha e desprezo eterno. Ou seja, quem vai ressuscitar antes da volta de Jesus? Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Isso está no livro Grande Conflito. Ela diz: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitam antes da volta de Jesus. Antes. Ressuscitam glorificados. E eles verão a lei de Deus estampada no céu. Eles ouvirão a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Ainda não é a volta de Jesus, mas é a voz de Deus declarando o dia e a hora. Isso está no livro Grande Conflito. E ela cita o quê? Ela cita Daniel 12, verso 2. Ellen White faz um link com Daniel 12, verso 2. Ellen White não, o Espírito Santo faz. É o Espírito Santo quem faz esse link de Daniel 12, 2 com Apocalipse 1, 7. Apocalipse 1, 7 fala: até mesmo aqueles que o traspassaram o verão. Não dizem Apocalipse 1, 7? Até mesmo aqueles que o traspassaram o verão vindo nas nuvens. Como que aqueles que mataram Jesus o verão vindo nas nuvens? Se eles estão mortos. Mas como é que eles vão ser ressuscitados se os ímpios vão ressuscitar só no final dos 1000 anos? Se os ímpios vão ressuscitar só no final dos 1000 anos, como é que eles vão ressuscitar antes para ver Jesus voltando? Cumprindo a profecia de Jesus quando disse para Anás e Caifás: vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E o que Anás fez quando ele falou, Caifás? Rasgaram as vestes. Blasfêmia! Mas essa profecia vai se cumprir. Os que mataram Jesus verão Jesus vindo nas nuvens do céu. Mas não só eles, os que morreram de 1844 para cá, os que morreram na mensagem da fé do terceiro anjo, também ressuscitarão para verem Jesus voltando. Ressuscitarão os salvos glorificados. Os ímpios ressuscitarão não glorificados. Mas os salvos ressuscitarão esta ressurreição parcial. Dos que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo, ressuscitam glorificados. E serão um apoio, um sustento, apoio espiritual para aqueles que estão sendo perseguidos para serem mortos. O decreto de morte vai estar sobre a cabeça de cada um que guarda os mandamentos de Deus. Mas esse povo que ressuscita glorificado, ele estará ao nosso lado, dando-nos conselho, dando-nos forças. Quem são eles? Ellen White, Guilherme Miller, J.N. Andrews, Tiago White, Iran Edson, José Bates, todo esse pessoal, incluindo todos os milhares de adventistas que já morreram em 1844 até hoje. Eles ressuscitam glorificados. Eles não vão ser ressuscitados quando Jesus já voltou. Eles vão ser ressuscitados antes, para ver aquela nuvenzinha do tamanho de uma mão. Eles vão assistir à volta de Jesus. Eles ressuscitam um pouco antes, no final dos 1290 dias. Os 1290 dias estão ligados aos acontecimentos do capítulo 12. Estão percebendo a importância de entendermos a abominação da desolação? Por que Satanás tem se esforçado tanto para desviar a mente do povo de Deus para Clóvis, o rei dos francos? O que tem a ver Clóvis, irmãos? Clóvis não tem nada a ver com a Bíblia. A abominação da desolação não tem a ver com Clóvis.
em 508, a abominação da desolação tem que ver com Roma no cerco de Jerusalém e com Roma no tempo do fim, como cercará o povo de Deus de novo e anulará a lei de Deus. E nós teremos ânimo quando sair o decreto dominical, nós vamos ter força e ânimo para permanecer firme, porque a gente sabe que só mais 1290 dias e vai ressuscitar uma multidão de glorificados que vão estar ao nosso lado. Onde nós precisarmos, eles estarão ao nosso lado, porque nós estaremos vivendo sem intercessor no céu. Vamos estar vivendo sem intercessor no céu. Esses 1290 dias, eles se cumprem depois do fechamento da porta da graça. Começa com o decreto dominical e ultrapassa o fechamento da porta da graça. Nesse período terrível, nesse período de trevas, quando o povo de Deus estará sentenciado à morte, eles apoiarão. Fiquem firmes, porque mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Vocês vejam, irmãos, a beleza da profecia do capítulo 11 e 12 de Daniel, que Deus está tentando revelar para o seu povo, para animar o seu povo, para dar direção para o seu povo, e não jogar o povo para a Idade Média. Capítulo 11, verso 29 em diante, até o final do capítulo 12, tem a ver com o tempo do fim. Deus seja louvado. Tá? Nós vamos estudar o capítulo 12 com vocês futuramente. Hoje foi só um relance, só no verso 11, para explicar o verso 31 do capítulo 11. Para explicar o capítulo 11, verso 31, eu citei Daniel 12, verso 11. Mas nós não estudamos com vocês o Daniel 12 hoje. Só foi o verso 11. Pois nós vamos chegar lá ainda. Porque nós vamos estudar com vocês todo o capítulo 11. Nós chegamos no verso 31, certo? Então no próximo domingo, nós vamos estudar o verso 32, capítulo 11, verso 32. Vai ser um sermão sobre o verso 32. Depois vai ser um sermão sobre outro verso. Nós temos aqui vários sermões, todos em cima do capítulo 11, verso 29 em diante. É uma série de sermões aqui. Não percam. Aberto para perguntas. Josué. Todos olho verá. Todo olho verá. Só ganhou o primeiro. Acontece que ela foi, depois que a pessoa sente o gosto do poder, muda a cabeça. Entende? Nem tudo dá certo para eles. John Kennedy não deu certo para eles, porque foi o primeiro presidente católico no país, nos Estados Unidos. Eles tinham certeza absoluta que ele ia obedecer fielmente o que os jesuítas dissessem. E ele disse o quê? Não. Não. Não para o Federal Reserve Bank. Vou acabar com o Federal Reserve Bank. De hoje em diante, os Estados Unidos vai imprimir o seu próprio dinheiro. Fez um decreto e imprimiu 4,3 bilhões de dólares com o nome United States of America. Nada de Federal Reserve Note. Tiveram que matar. Agora, havia um acordo entre o papado e o islamismo para o domínio de Jerusalém, para a destruição dos judeus, porque sempre o papado quis destruir quem? Os judeus. Qual é a razão do ódio do Vaticano contra os judeus? Porque o Vaticano tem uma bandeira, que é o domingo, certo? O povo judeu tem uma bandeira, que é o sábado.
sempre tentaram destruir os judeus. Mas usaram quem? Os árabes, usaram os islâmicos. Só que na primeira cruzada, os cruzados católicos conseguiram o domínio de Jerusalém. Mas aí eles perderam o domínio de Jerusalém. E nas próximas cruzadas, continuaram, nunca mais recuperaram. Porque uma vez que os islâmicos, os árabes, eles conseguiram o domínio de Jerusalém, o acordo era que eles passariam esse domínio ao papado. Porque o papado quer o domínio de Jerusalém. Mas eles não abriram mão. Então aí se tornou uma guerra do papado contra o islamismo. Porque o islamismo não cumpriu com o acordo. Agora, queridos, hoje Jerusalém está sendo preparada para ser ocupada pelo Vaticano. Porque eles não mudam os planos. O Vaticano não muda os planos. Os planos continuam os mesmos. Jerusalém tem que ser legislada e dominada por Roma. Por quê? Ali está o trono do anticristo, Roma. E, logicamente, se o verdadeiro Cristo estabeleceria o seu trono em Jerusalém, então o anticristo vai querer também estabelecer o seu trono onde? Em Jerusalém. Porque o anticristo anda nas pegadas do Cristo. O que o Cristo fazia, ele quer fazer. Então, hoje Jerusalém, o que eles não conseguiram através das cruzadas, eles vão conseguir agora através da família Rothschild. Porque a família Rothschild financiou a construção do novo Israel, o novo Israel que existe hoje lá, todo arborizado, tudo com asfalto, tudo bonito, foi tudo financiado pela família Rothschild, que são agentes jesuítas. Então, o Estado de Israel hoje está sendo preparado para ser ocupação do Vaticano. E quando vai acontecer isso? Após a criação do Estado palestino. Quando for criado o Estado palestino, dentro de pouco tempo vai ser criado. Não vai demorar para criar o Estado palestino. Provavelmente vai ser no tempo de Obama, porque Bush ele se comprometeu em criar o Estado palestino antes de sair do governo, até janeiro. Mas eu creio que ele não vai conseguir. Mas certamente Obama vai consentir com a criação do Estado palestino, porque ele tem sangue árabe. O sangue de Obama é sangue árabe. O pai dele é árabe. Como? Queniano? Queniano. Muçulmano. Muçulmano. A religião que Obama foi ensinado, a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que ele deve andar, que até depois de velho, não se desviará dele. Isso funciona, irmãos. Funciona. Até os 12 anos de idade, Moisés foi ensinado a quê? Adorar o Deus verdadeiro. E mesmo dentro da corte do faraó, ele não se desviou. Porque até os 12 anos de idade, ele foi educado com a mãe. Até os 12 anos de idade, Barack Obama foi educado como o quê? Muçulmano. E ele não vai se desviar desse caminho. O coração dele é árabe. O coração dele é muçulmano. É adoração a Alá. Não ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, irmãos, está muito fácil você ver que ele vai fazer tudo para criar o Estado palestino, porque o Estado palestino só vai criar mais problemas para os judeus, para Israel, porque com a criação do Estado palestino vai virar aquilo que já é hoje um pavio, um barril de pólvora, aquilo que hoje já é um barril de pólvora, com a criação do Estado palestino vai explodir. Por quê? Porque hoje os palestinos não têm exército. Eles não têm exército, não têm dinheiro, ele não tem nada, ele não existe. Simplesmente não existem. Quando vocês assistem pela televisão os palestinos revoltados contra os soldados israelitas, porque lá no Estado de Israel, os únicos que têm metralhadora na mão são soldados israelitas. Eles não colocam a arma na mão de um palestino. E eles ficam brigando com os soldados com pedras. Pedras. Agora, quando for criado o Estado palestino, o Estado palestino vai ter o quê?
Exército. Exército. Aí vai ter o quê? Um confronto, porque o Estado palestino vai querer dominar também uma parte de Jerusalém. Eles vão ter que redividir Jerusalém. Nesse conflito terrível, é fácil você ver o Papa chegando como apaziguador. Fala, deixa que eu domino, não vamos deixar, não é, o domínio da cidade de Jerusalém, não vamos deixar com os palestinos e também não vamos deixar com os israelitas. Nós vamos deixar isso nas mãos do Papa. A família Rothschild está trabalhando por trás disso, para criar condições para isso. Por isso o Estado de Israel foi criado em 1948, e ele está sendo preparado para esse ponto, entende? Logicamente esse será um momento muito propício para a saída do decreto dominical, porque logicamente se Jerusalém cair nas mãos do papado, então aí o povo de Israel vai estar sendo massacrado, porque o Vaticano sempre quis massacrar quem? Os judeus. Agora, se Jerusalém cair na mão do Vaticano, pode saber que os favorecidos ali vão ser quem? Os palestinos e não os israelitas. E a bandeira papal é a do domingo, não é do sábado. Então, o papado quer combater o sábado. 2 povos vão ser combatidos: o povo do sábado e a igreja do sábado. A igreja do sábado é a igreja adventista do sétimo dia. O povo do sábado é o povo judeu. Os 2 vão ser perseguidos. Quem mais levantou a mão? Sim. Muito boa. Muito boa. Já. Vocês podem ver a visita que o Papa fez não, ele foi lá onde o Papa esteve visitando uma mesquita, não é? Não, em Israel, mas eu me refiro quando o Papa Bento XVI ele foi eleito, não é? Alguns meses depois, ele fez uma visita num estado árabe, num país árabe, e foi quando o povo árabe estava todo revoltado contra ele, porque ele não falou bem de Maomé, lembra aquela vez? Que ele não falou bem de Maomé, e o povo árabe ficou todo revoltado. Ele foi lá no país árabe e entrou fazer a adoração, a missa lá numa mesquita. Irmãos, os terroristas que aterrorizam o mundo, eles estão sob o domínio de alguém. Os terroristas, eles não agem por conta própria. Eles seguem orientações. O que fazer e quando fazer. E os jesuítas estão por trás de tudo isso. Os jesuítas estão por trás de todo o terrorismo e de todas as guerras. Todas as guerras, quando eu falo todas, são todas. Todas as guerras no mundo, todo o terrorismo no mundo, está sob o controle da ordem secreta dos jesuítas, como também todos os bancos. Eles não têm domínio só financeiro dos bancos, eles têm domínio do terrorismo, como também Hollywood, eles têm domínio também de Hollywood, eles têm domínio também dos principais canais de televisão dos Estados Unidos, pertence a eles. Eles têm também domínio das escolas públicas. Quando você coloca o seu filho para estudar na escola pública, ele está sendo preparado para ser um ateu, porque os jesuítas, eles não adoram a Deus. A ordem secreta dos jesuítas, eles são satanistas. Eles são satanistas. Não é adoração a Jesus. Então, eles têm o controle de todas as coisas. Mas ninguém percebe. Porque a ordem dos jesuítas é uma ordem que é vista como uma ordem caridosa, é uma ordem que catequiza as pessoas, catequizou o Brasil, não é? Entendeu? Só que eles não foram lá para catequizar, eles foram lá para declarar que o Brasil pertence ao Papa. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, colocou o Brasil sob a bandeira papal. Quando Cristóvão Colombo descobriu as Américas, não é? Colocou as Américas sob a bandeira papal. Todas as terras descobertas,
juntamente com os descobridores, ia quem? Iam representantes do Vaticano. Antes dos jesuítas surgirem em 1540, ia um representante do Vaticano, porque os jesuítas só surgiram em 1540, mas sempre os exploradores tinham um representante do Papa com eles, para declarar a terra descoberta como terra romana. Eles têm o domínio. Alguém mais? Sérgio. Certo. Assistam. Tá certo. Tá certo. Esses que morreram amando a volta de Jesus, sonhando com a volta de Jesus e guardando os mandamentos de Deus, eles ressuscitam para ver a lei de Deus estampada no céu. Certo? A lei de Deus será estampada no céu. E eles então vão ouvir a declaração da voz de Deus falando o dia e a hora da volta de Jesus. E então eles vão assistir à volta de Jesus. Deus não vai tirar esse gosto daqueles que morreram sonhando com isso. Todo adventista que morre, morre sonhando com a volta de Jesus. Tanto eu queria ficar vivo até Jesus voltar para assistir à volta de Jesus. Mas, entende, irmãos? Deus vai dar essa recompensa na ressurreição parcial, tá certo? Que está em Daniel capítulo 12, verso 2. Ok? Alguém mais? Na Bíblia. Ele é contra a Bíblia. Contra a Bíblia. Uhum. Uhum. É. Certo. A Estátua da Liberdade é o maior trote da humanidade. É um trote. Entende? As pessoas olham uma coisa, mas é outra. É a deusa da razão. É a deusa da razão. É a deusa do iluminismo. E os Estados Unidos é um filho do iluminismo. In God we trust não é o Deus da Bíblia. É o Deus do iluminismo. É a deusa da razão. E a deusa da razão é o Deus Sol. É o Deus Sol. Então, irmãos, é o maior trote da humanidade. Que as pessoas não percebem, não é? Pois não.
Ok. Vamos terminar? Pois não. Isaías 14. Aham. Aham. É. Satanás queria se assentar da banda do norte, porque na Bíblia o norte é o lugar da habitação de Deus. É. E aí Jesus fala, você não vai se assentar da banda do norte, você vai ser lançado no abismo, diz em Isaías 14, vai ser lançado no abismo. Mas ele se intitula o Rei do Norte.